Boa noite a todos. Que maravilha, né? Vamos ouvir os ensinamentos de Jesus ao som, né? Desse hino maravilhoso da chuvinha que tudo renova, né? Que tudo deixa assim tão limpinho, tão bonito. É uma alegria voltar a essa casa, é uma alegria estar aqui com vocês e que Jesus possa nos envolver na sua luz, na sua paz, e que sobre o influxo do seu amor nós possamos ter um encontro de muita paz, de muitas reflexões e aprendizado, e principalmente o alimento para as nossas almas, que isso é o que a gente vem, né, mais necessitados e em busca na casa espírita. Vamos falar sobre os benefícios do perdão e do auto-perdão. Então, para começar, quando nós falamos em perdão ou auto-perdão, muitas vezes a gente não tem a real noção do que nós estamos falando. Muitas vezes nós banalizamos. Eu te perdoo, você não passa mais na minha frente. Eu te perdoo porque eu sei que Deus vai te castigar. E assim por diante. Muitas vezes, então, nós banalizamos e outras vezes nós também valorizamos demais. Achamos assim que perdão é para coisa de santo, é coisa dos anjos, e aí nós ficamos nesse jogo, né? Não sabemos muito bem. E nosso objetivo, então, nessa noite é buscar o entendimento à luz da doutrina espírita e o auxílio que ela pode nos dar na concretude dessas virtudes. E é isso que nós vamos fazer. E nós sabemos que no mundo de provas e expiações há muitas relações conflitantes, muitas desavenças, muitos desentendimentos, muitas intrigas, e que nós não sabemos lidar com isso. E por nós não sabermos lidar, nós criamos sentimentos negativos como a raiva, como a culpa, como o ódio, como a vontade de vingar, não é? E aí vai. E Jesus, ele nos ensinou e praticou o perdão. Jesus deu-nos o exemplo de bondade, de tolerância para com as faltas alheias. Foi grandes as lições do Mestre. Todos os seus ensinamentos estão permeados por essa demonstração de perdão, de indulgência para com as faltas alheias. E nós vamos ver aí o caso da mulher adúltera, né? Todos nós a maioria, ou se não todos, nós já conhecemos essa passagem, né? Que a mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés mandava que fosse apedrejada, trouxeram-a à frente de Jesus, aqueles que se arvoravam no direito de condená-la, de apedrejá-la. E aí Jesus diz, então, ele diz aquela frase que ficou na história, que todos nós sabemos e que nós dissemos, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E o que aconteceu? Todos aqueles acusadores soltaram as pedras no chão, tomaram outras pedras, que eram as pedras da sua consciência, porque Jesus fez com que eles se olhassem no espelho e se vissem retratados, como eles também eram tão pecadores como aquela mulher. Todos eles se foram. E Jesus então pergunta à mulher, onde estão os que te condenaram? E aí ela vai responder, se foram, Senhor. Vejam que a mulher, ela não vai, ela fica ali, ela fica na frente de Jesus, ela assume o seu erro, ela sabe que ela está errada. Então, diante da mulher, diante do mestre, a mulher esperava o quê? A condenação.
Ela esperava que Jesus fosse a condená-la, esperava que Jesus fosse apedrejá-la, levasse à execução, como mandava a lei. Então ela estava ali trêmula, mas consciente do seu erro, esperando lavar a culpa com o sangue das pedradas naquele momento, né? Mas disse Jesus, vai, e a partir de agora não peques mais. E ela conheceu um outro caminho, né? Que ela então não conhecia. Então Jesus não julga, Jesus não condena, mas ele acolhe aquela pecadora, assimilando a beleza da sua doutrina, que é de misericórdia, que é de perdão, de compreensão, de compaixão, que é a doutrina de Jesus. Ele é solidário com aquela pecadora, ele é solidário com a dor daquela mulher, manifestando a sua indulgência. Então, manifestou misericórdia através do perdão. Olha que interessante quando ele diz vai, mostrando a ela oportunidades novas, vai, recomeça, inspirando aquela mulher a ir, né? A ir adiante, saindo daquele estágio de remorso, de culpa, e viver de uma nova forma, de uma forma diferente dali para diante. Vai, olha, recomece. Então, não peques mais também. Olha a expressão de Jesus para ela, que maravilha. Como grande educador que Jesus era, e ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar. Então ele, como educador, ele oferece a ela a oportunidade de olhar aquele erro que ela estava, aquela experiência infeliz que ela estava vivendo, como um aprendizado. Vai, aprende com seu erro, vai para as novas experiências, mas aprende, toma isso como um aprendizado. Não tornes a pecar, não vá cometer o mesmo erro. Agora você já conhece, já sabe as consequências, então vai. Então ela conhece um outro caminho, o caminho do perdão, como foi lhe demonstrado por Jesus. E ela iria percorrer esse caminho agora com conhecimento que existia uma outra forma, não necessariamente a acusação, não necessariamente o apedrejamento, mas uma outra forma que Jesus estava lhe ensinando, o perdão. Ela iria assumir a responsabilidade dos danos que provocou com o seu comportamento, com as suas ações. Então é para nós sentir os ensinamentos de Jesus, como ele teve essa preocupação, né? E a doutrina espírita, ela vivendo o cristianismo, revivendo, ela nos ajuda muito a compreender o mecanismo do perdão. Porque sem a gente compreender, sem a gente entender as coisas, é muito difícil a gente lidar com elas, a gente fazer uma escolha certa. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E a doutrina vem como consoladora que é, né? Vai nos explicar que, apesar de todos sermos criados igualmente por Deus infinitamente justo, estamos, cada um de nós, em níveis diferentes de evolução. Estamos em níveis diferentes de crescimento. Se aqui fomos feridos, ali nós ferimos. E assim que nós nos encontramos, todos ainda muito imperfeitos e necessitando uns dos outros. É como se nós andássemos de uma mão na frente e outra mão atrás. Na frente estariam nos ajudando, porque nós estamos aqui nesta casa de oração e agraciados pela doutrina espírita porque alguém nos ajudou. Tenho certeza disso, alguém nos ajudou. Então vamos caminhar uma mão para frente, outra para trás. Essa mão da frente, alguém está nos puxando, alguém está nos auxiliando. E essa de trás é nós que estamos ajudando, é nós que estamos
levando o que nós já conhecemos da doutrina espírita, falando sobre ela, convidando as pessoas para virem à casa espírita, porque se essa doutrina nos faz tanto bem, não ficamos só para nós, vamos dividir, vamos repartir, vamos falar sobre a doutrina, vamos convidar as pessoas para vir para esses verdadeiros banquetes espirituais, como acontece nesse momento, que cada um, com as suas necessidades, está recebendo da espiritualidade amiga. Voltando ao assunto, ele nos faz compreender que na vida nós estamos sempre esbarrando com os erros dos outros, como os outros estão esbarrando com os nossos erros. É uma compreensão que nós temos que ter, né? E se nós não compreendermos isso e enxergar o outro como irmão que está errando e acertando conosco, nós vamos ter muita dificuldade de perdoar e de sermos perdoados. Então a doutrina espírita, ela traz esses esclarecimentos para a gente, né? Perdoar está diretamente ligado, então, a compreender o outro. Eu preciso compreender meu irmão, eu preciso saber em que estágio de evolução ele se encontra, de desenvolvimento, e olhar para ele como irmão. Olha o exemplo que nós vimos, como Jesus, ele agiu com aquela pecadora, ele mostrou outro caminho, e teve misericórdia, teve indulgência, né? Quem são as pessoas que nos ofendem? E é um outro aspecto que a doutrina esclarece, e com esse esclarecimento torna mais fácil a concretude do perdão, quando ela vai nos dizer que as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos magoam, as pessoas que arrancam lágrimas dos nossos olhos, são nossos irmãos. Estão passando por momentos de escuridão. São nossos irmãos frágeis, são nossos irmãos endividados, são nossos irmãos enfermos, carentes e necessitados do perdão. Veja que com esse olhar que a doutrina nos faculta em relação ao outro, fica muito mais fácil quando eu tenho essa compreensão para me lidar com essas coisas. Porque sem conhecer é muito difícil. Então esses conhecimentos vão nos libertando e vão nos facilitando a compreender. Não podemos esquecer que nós também já ofendemos, e ofendemos muito. Nós já provocamos situações de mágoas, com certeza. Eu costumo dizer que essa encarnação é a nossa melhor versão. Eu fico devendo o autor para vocês, que eu não lembro quem foi que disse isso, mas eu concordo plenamente que a gente já vem de outras encarnações, e nós, se fizermos um conhecimento de nós mesmos, nós vamos examinar as nossas tendências, as nossas inclinações, e nós vamos ver também, podemos entender o antes e o depois da doutrina, o que eu melhorei, e de fato eu melhorei. Aquilo que me dava prazer, uma fofoquinha ou qualquer coisa desse tipo, hoje já eu penso como uma coisa tão inútil que não me acrescenta nada. Então, essa compreensão que vem do conhecimento da doutrina espírita nos ajuda muito na concretude dessas virtudes, né? do perdão. Dificuldade de perdoar, sim, nós temos dificuldades de perdoar, e são muitas, com certeza são muitas as pessoas que ainda guardam dentro de si ódio, rancor, sentimentos de vingança, isso tudo pela nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, né? Ela é difícil de ser conquistada, o perdão? É difícil. Por quê? Porque requer que a gente renuncie o orgulho. Requer que a gente renuncie o orgulho e a gente se coloque numa condição de humildade diante da situação. Mesmo porque, se nós não formos humildes, nós não vamos nem entender a situação. Porque o orgulho nos faz pensar que somos prontos. Somos espíritos acabados, então estamos com a verdade, então sabemos tudo,
E aí os enganos do orgulho, né? Ele nos apresenta como seres imperfeitos. Então, é uma autoestima, mas ela é enganosa. Ela é enganosa. Então, nós precisamos, é difícil? Sim, porque nós precisamos renunciar ao orgulho e conquistar a humildade para que o perdão se efetive. E o orgulho é a chaga de todos os males, dizem os espíritos, e é muito difícil a gente se desfazer desse orgulho, né, que nos acompanha há muito tempo, que às vezes vem até da educação de casa. Meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser bem-sucedido na sociedade, meu filho vai ter um cargo. Nem está perguntando se o menino quer ser médico ou isso, mas já está pensando, né, com orgulho, o status do menino, como é que ele vai ser. E nós somos tragados muitas vezes por essa manobra do orgulho e pensando que a gente está fazendo o melhor, porque ele nos dá uma impressão falsa de nós mesmos, uma autoestima que não é verdadeira. Aí a gente vem dizer, o meu filho, ele vai ser médico, um bom médico. Vai ser um pintor, vai ser um cantor, um bom pintor, um bom compositor. É isso que a gente tem que pensar, que seja bom naquilo que faz, qualquer das profissões. Então requer também compaixão. É difícil porque requer compaixão. Lembro da mulher samaritana, quem teve compaixão, deixou o que estava fazendo, foi socorrer, foi envolvido pela compaixão. Outros religiosos que conheciam a palavra passaram adiante, mas o que a compaixão o levou a ajudar. Então, requer compaixão, que é uma virtude que não anda atrelada com pensamentos negativos, com qualquer tipo de pensamento negativo. Perdoar requer indulgência. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, 625, que é como Jesus pensava o perdão, né? Indulgência, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas, né? Então requer indulgência, mas acima de tudo, para perdoar, exige amor. O amor é a substância básica para a efetivação, para a realização do perdão. É a essência, é a partida. Sem isso, não vai ocorrer. E tem uma proporção direta, porque quem mais ama, mais facilidade tem de perdoar. Quem menos ama, tem mais dificuldades em perdoar. Então, é preciso amor, é preciso cotas de amor, mas essas cotas de amor para expor, né, transpor os limites impostos pela mágoa ou pela culpa. Eu nunca vou perdoar fulano, ele me ofendeu, ele disse coisas, eu nunca vou perdoar fulano. Então veja, a limitação é muito grande quando eu digo isso. Então eu vou precisar cotas de amor para ir ressignificando este meu pensamento, para ir desfazendo a mágoa, porque não usam o mesmo espaço, são antagônicos. E quem ama é humilde. E essa é a condição fundamental para a efetivação do perdão. De vez que o orgulho é a grande matriz, a geradora do não perdão. Esses conhecimentos são fundamentais para a gente tratar com isso que é característico das nossas vidas. Isso nos iguala a todos, né? Todos temos questões dessa natureza que precisamos nos auto-perdoar, precisamos perdoar, já tivemos ou temos mágoa, faz parte da nossa condição aqui na Terra. Mas graças, né, que temos hoje a doutrina, que quando ela nos traz o conhecimento, o entendimento, fica mais fácil. Porque nós hoje já temos um certo desenvolvimento mental, espiritual, que não dá mais para dizer o pastor, o padre, o espírita disse que eu preciso perdoar. Isso não basta mais.
Isso não pode ser imposto. Eu preciso perdoar por quê? E é isso que a doutrina ela vem explicar para a gente. Preciso perdoar por isso, por isso e por aquilo. Então ela vem clareando as nossas ideias e nos ajuda. Nos ajuda muito. Então nós queremos que Deus perdoe as nossas grandes dívidas e ofensas, mas não damos o perdão para aqueles que devemos muito perdoar. E a gente faz um trato, né? E repete: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E nós repetimos, mas vejam que ainda está muito em nível de teoria. Porque quando a gente vai colocar na prática, nós pedimos, e às vezes só falamos, como um verbalismo, sem nos aprofundar nesse entendimento que a gente está fazendo uma proposta ali de que também nós vamos perdoar, pedindo perdão nossas faltas, mas nós vamos perdoar. E na mais das vezes, quando chega a nós, nós encontramos muita resistência. O perdão liberta. Claro que liberta. Todos nós sabemos. O perdão liberta. Liberta aquele que perdoa da sensação de ódio, de mágoa, de culpa, de agressividade, de revide, da sede de vingança. Isso é outra coisa cruel quando acontece conosco. A vingança muitas vezes é sórdida, cruel, pode inverter os papéis. Pois de vítima eu posso me tornar um algoz. E pior ainda, eu posso me nivelar ao algoz e fazendo ainda coisas piores do que ele. Olha o perigo de um desejo de vingança e aonde ele pode nos levar. Nos nivela, se a gente não tiver cuidado. E sem falar no grande prejuízo que nos causa, né? Um prejuízo enorme, esses sentimentos negativos que se reflete até no corpo físico. Vem as doenças, né? Os sentimentos. Muitas vezes o orgulho nos leva a criar justificativas e nós racionalizamos, tentamos enganar a nós mesmos, né? Querendo nos livrar da participação daquele conflito. Aí a gente diz: foi fulano que começou. Se ele não tivesse agido daquela maneira, ele ofendeu fulano, ele ofendeu a isso. Então, nós estamos protelando, nós estamos justificando isso. E naquele conflito, nós também nós temos que pensar, quando estamos envolvidos nesses conflitos, que nós não caímos de paraquedas neles. Não, ali estão envolvidos passados, às vezes passados remotos. É um sistema, imagine todo um sistema intercalado. Aconteceu aquilo hoje, mas não aconteceu hoje, de fato, aquilo. Aquilo tem a ver também com as vidas passadas, com o que nós fizemos, com aquele envolvimento. Não é de graça que as coisas acontecem, nem mesmo as desavenças, né, que a gente tem que vencer. Dificuldade de nos auto-perdoar. Então, nós falamos até agora sobre o perdão, né? E as dificuldades que nós encontramos, como a doutrina espírita pode nos auxiliar com tudo que nós já vimos. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o auto-perdão. O auto-perdão é quando eu leso alguém e em função disso eu vou ter como consequência remorso, culpa e essas coisas todas que derivam dali. Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, através de Chico, ele traz uma grande reflexão que eu trouxe para nós. Ele diz: quando fugimos ao dever, nos precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Isso é o que ele está nos dizendo. Nos afastamos das leis divinas, nós nos comprometemos
com elas. Mas agora vejam, que interessante esse esclarecimento. No mecanismo perfeito das leis que regem o progresso, o espírito que viola a lei divina, ele recebe primeiramente o socorro dessas mesmas leis, levando a compreender o erro e gerando a culpa. Veja que é o mecanismo mesmo das leis que vai gerar culpa, que leva o necessário a arrependimento. Veja como as leis são perfeitas, não é? Vai gerar a culpa, que a culpa vai gerar o arrependimento. As próprias leis que regem nossas vidas, as leis divinas perfeitas, né? Vejam que quem não se arrepende daquilo que cometeu continua praticando o erro. Mesmo erro, continua praticando. E quem não se sente culpado com o erro que praticou, é porque ele ainda se compraz com aquele erro, com aquilo que ele está fazendo, do mesmo erro. Eu ainda gosto de falar mal do vizinho, eu ainda gosto de julgar, eu ainda gosto de... O espírito se compraz com isso. Então ele ainda não adquiriu, a lei ainda não chamou, porque isso não vai muito tempo, não é para sempre. A lei vai chamar a culpa, e a culpa vai gerar o arrependimento. Mecanismos das leis, né? Gerando mais complicação. Quem não se arrepende, então, continua praticando o mesmo erro. Mas nós temos que respeitar sempre a condição do outro. Nós temos que respeitar sempre o estágio evolutivo em que o nosso irmão se encontra. Mas então, em que baseia a duração do sofrimento da culpa, do remorso, aquilo que tortura, aquilo que rumina dentro de nós, né? Quando temos um desafeto, e ele costuma, nós costumamos a trazer ele tão perto das nossas vidas, que nós almoçamos, que nós vamos ao trabalho, que nós vivemos em função daquele desafeto, não tiramos ele dos pensamentos, fica difícil, daqui a pouco eu me toco assim, eu já estou pensando, ele me fez aquilo, eu não vou perdoar, mas que eu... ruminando aquilo, né? Então, quem não se arrepende, então, continua fazendo o mesmo erro. Então é isso, né? Quanto mais complicações com a lei natural, quanto mais complicações com a lei divina, mais sofrimento. Só que este sofrimento, esta situação, ela não se prolonga por muito tempo, porque tudo está submetido à lei do progresso. E ele vai ocorrer. Em um momento ou outro, a ficha vai cair. E nós vamos ter que assumir a responsabilidade dos nossos atos. Então, a duração do sofrimento, em que se baseia? Está lá no Livro dos Espíritos. No tempo necessário ao seu melhoramento. Quando vai melhorar, vai sumir. Não é isso? A dor, o sofrimento causado por aquilo ali, vai permanecer enquanto não houver o nosso melhoramento. Então, o sofrimento só depende da nossa persistência de fazer o mal. Então, nós precisamos daquele remédio. É a mesma coisa que entender que o tratamento de uma doença só vai durar o tempo necessário até que aquela doença desapareça. Assim é o nosso sofrimento. Mas é necessário que o espírito se submeta a esse tratamento com discernimento, com entendimento, com compreensão, compreendendo as causas. É isso? Por isso que as casas espíritas fazem esse grande chamamento para todos e o convite para que venham estudar, para que venham conhecer a doutrina. Porque se nós não tivermos esse conhecimento, nós não vamos entender. E aí nós vamos voltar àquelas coisas, aqueles dogmatismos que muito tempo nos dominaram. Aceita e faz porque é assim. Não aceita e nem faz. Vai saber por que é assim e por que eu tenho que agir assim. E é isso que nós temos que pensar e aproveitar esse benefício que nós temos
de estarmos aqui conhecendo, estudando e aprendendo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, não é? Mas lá, o cristianismo redivivo, não mais mal interpretado ou distorcido. A doutrina traz o cristianismo revivido. Então é necessário que o espírito se submeta a este tratamento com consciência, o tratamento da transformação moral, que aí vai haver a cessação do sofrimento de culpa, né? E nos esclarece também a doutrina espírita, isso é uma coisa fantástica, que após o cometimento de uma gama de erros, o espírito é forjado, é o que a gente estava conversando, da lei do progresso, ele é forjado naturalmente pela lei do progresso a se envolver de culpa. E aí nós vamos ter o caminho para o auto-perdão. Como nós podemos concretizar esse auto-perdão? Então, nós vamos passar pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Nós vamos ver separados, cada um deles, mas é para fim didático, né? Na realidade, eles se processam, assim, quase que não dá para separar, né? Até aqui é isso, até aqui é aquilo. É como se fosse uma sequência que vai acontecendo para que chegue a essa finalidade, que é a concretização do auto-perdão. Então, o arrependimento. A estrutura do perdão, então, ela passa a se apoiar não apenas em atitude. Não apenas em atitude. Eu me arrependi e tenho meus pecados perdoados. Ai, seria tão fácil, não é? Eu vou lá confessar meus pecados e estão todos perdoados. Mas não é bem assim que a lei divina funciona. Não é. O arrependimento é importante? Sim, importantíssimo. Ele é o primeiro passo. Ele é o cair a ficha. Ele é a mudança de atitude. Eu não vou mais por aquele caminho. Eu já sei que aquele caminho não é o certo. Ele me levou para isso e para aquilo. O arrependimento contribui, olha, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 999. O arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser reparado. Então, é reconhecer o próprio erro, é o arrependimento. O caminho libertador é admitir a verdade sobre o seu equívoco, pelo menos para si. Não precisa ir lá confessar, ir lá pelo vizinho, mas reconheça para si, reconheça aqui dentro, é o primeiro passo. É imprescindível que passe por esse momento. A consciência do que eu fiz e que eu preciso reparar. Me toquei, caiu a ficha, o cair em si, o dar-se conta, momento de conexão com a nossa natureza divina. Isso requer trabalho, movimento sistemático e profundo que vai abrir o espaço para um outro movimento. Sem esse não vai ocorrer o segundo. É isso que eu estava querendo dizer da sequência. Não vai ocorrer o segundo. Aí vai vir a expiação. Expiação, aí nós vamos entender expiação com X, né? Que é pagar com sofrimento, com dores, não é o expiar com S, viu, gente? Que aí seria muito mais fácil, né? Deixar uma brecha aí, nós estamos expiando, mas não é bem assim, não, é expiar com X, é pagar com o sofrimento mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 16 a 27, a cada um segundo as suas obras. Pronto. É isso a expiação. Assumir as consequências assumidas pelos nossos atos. São impostas as expiações e são irrecusáveis, na maioria das vezes, por constituírem a medicação necessária. Senão eu vou continuar endividado. Se não houver essa possibilidade que a vida nos oferece de expiar.
que é uma cirurgia eficaz para a nossa doença, para o mal que se agravou em nós. As expiações podem ser atenuadas? Maravilha. Podem ser atenuadas. Não fugimos muito da sua natureza, mas elas podem ser atenuadas. Porque, como diz, eu acho que é Pedro, né? Um ato de amor cobre multidão de pecados. Podemos escolher este caminho menos penoso para nos ajustar com a lei de causa e efeito. Então, a expiação é relacionada ao pagamento de uma dívida. Quando eu pagar, eu vou estar quite com essa dívida. Só estabelecida quando o amor é ignorado. Porque aí entra, né? No caso da dívida, passa a ser administrada pela lei de causa e efeito, que é uma lei que nós conhecemos, é os ditames da justiça divina, que nada escapa. Nós temos que devolver. E a reparação? A reparação é fácil da gente entender. É reparar o mal com o bem. Quando nós vamos reparar alguma coisa da nossa casa, nós não vamos trocar aquilo ali por algo novo. Tem que reparar. Se a gente fez o mal, nós temos que devolver na mesma proporção o bem que nós fizemos. Significa corrigir o erro, a reparação. Nesta fase, nós vamos reescrever a nossa história mediante novos comportamentos, novas atitudes. Aí eu estou reparando, reparação. É um momento importantíssimo, porque é da ação compensadora, representando reparação perante nós mesmos, da nossa própria dignidade. Estamos restaurando a nossa própria dignidade. Estamos quites com a lei divina. Quando chegamos nesse estágio, já nos arrependemos, caiu a ficha, já expiamos, a cada um segundo as suas obras, colhemos aquilo que plantamos, e aí nós vamos reparar, devolvendo em amor o que nós fizemos. E aí sim, nós estamos quites com as leis divinas. Sumiu, não tem mais a nossa consciência, não existe mais. É um momento importantíssimo. A reparação, ela liberta exatamente porque quita com as leis divinas, eliminando de nossas consciências, né? Então, o ensino de Jesus sobre o perdão é muito importante, só para a gente retomar e não deixar passar, né? Reconcilia-te depressa com teu adversário. É um apelo de Jesus para a gente, né? Não deixe passar a oportunidade da reencarnação. Você está aqui como irmão, como aprendiz da vida, com todos os conhecimentos e essas facilidades. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, reconcilia-te com teu adversário. Você veja que aqui entra em cena a relação do adversário. Ou seja, precisa do contato um com o outro. Eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar a reconciliação, né? E o adversário quem é? Pode ser um cônjuge, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser o nosso trabalho, pode ser o nosso corpo, mas que é nosso adversário, pode ser uma profissão. Nós precisamos nos reconciliar. E nessa relação negativa, né, que vem dessa falta de relacionamento positivo, de algo bom, é que nasce isso. A inveja, a culpa, o ódio, que sustenta tudo, né? Sentimentos que muito nos causam sofrimento. É essa consciência que nós temos que ter. Nos causa muito sofrimento. E nos impede da nossa caminhada evolutiva, porque nos trava, né? E nos torna escravo. Muitas vezes vivemos na presença do inimigo, como a gente estava comentando. Eu já sei que eu vou parar daqui a pouquinho, só vou encerrar aqui, porque nós já estamos lá, o relógio me olha, né? A gente tem essa relação, pare aí que eu não posso parar aqui, ele sempre me diz, quando eu estou aqui. Então, perdão em sua totalidade. Aqui nós precisamos da interação com aquele que ocupa a posição de adversário, para se efetivar o perdão em sua totalidade. Veja que isso depende da outra pessoa. A outra pessoa te magoou,
mas ela veio ao teu encontro, ela veio te pedir perdão, estendendo a mão. É construção a dois, não é? É um entendimento solidário, de parceria ali. Se houver concordância com aquele ali que veio, que foi ao encontro do seu desafeto, se houver concordância ali, estabeleceu-se um acordo enquanto está a caminho com ele. E aí uma jornada de amor começa ali, uma jornada de amor e uma jornada de perdão. Isso vai ocorrer os desatamentos neste encontro, né? Vai ocorrer o desatamento dos nós do sofrimento, de tudo aquilo que a raiva e o ressentimento nos traz. Houve o encontro, houve o perdão, houve o entendimento, novos caminhos estão se abrindo. Agora, caso, contudo, né, se um dos envolvidos, ele rejeita o encontro, ele não se acha preparado ainda para isso, respeitemos a situação do outro. Mas temos consciência que a nossa parte nós fizemos. Então nós estamos livres. E aí passa a ser o problema do outro e não mais o nosso problema. Isso é bom demais. Então saibamos perdoar de coração, a exemplo de Jesus. Lembremos sempre do perdão divino, quanto nós temos ainda ofendido e nós podemos, né, ainda ofender, e quanto nós pedimos o perdão. Também temos errado, e errado muito, e Deus tem nos perdoado sempre e tem derramado bênçãos sobre nós. Então saibamos perdoar de coração para usufruir os benefícios do perdão. Saibamos perdoar para alcançar a paz que tanto nós desejamos. Saibamos perdoar para nos tornar livre da escravidão destes sentimentos que nos torturam tanto. Saibamos perdoar, meus irmãos. Obrigada a todos. Que Jesus fique conosco e nos abençoe e nos dê muita força e coragem nessa estrada, né?